Sartori morreu. Morreu Sartori na cadeia de máxima segurança, vulgo BO. O ministro do Interior reagiu em torno da morte de Sartori. Vamos ouvir o nosso ministro quando questionado pelos jornalistas sobre a morte deste cidadão, dono de Caiaquanga, este empreendimento que serviu muito para o Estado moçambicano, esta residência que acomodou muito alguns profissionais públicos, confeccionou também boa comida para alguns, entende-se, nessa vertente. Este homem que na sua residência, o Cernic, se fez presente no primeiro dia, o homem estava todo relaxado, todo calmo, sem mostrar medo de nada, como quem diz, quem não deve não teme. Nesta abordagem, o Cernic achou lá uma K-47, achou lá um chapéu da polícia, levou lá alguns computadores, mas até aí, se calhar, não é problema. Sendo uma residência ou sendo uma casa em que há lá compartimentos, há lá quartos, há lá sítios onde dormiam alguns polícias, podia-se entender que o agente ou um dos agentes deixou a arma. O problema, então, não é do dono, é de quem deixou a arma de fogo. Que fique bem claro nessa vertente. Então, o dono não é o problemático é quem deixou a arma de fogo. Agora, encontrou-se numa viatura, nessa viatura onde havia livre acesso, aí já é discutível. É discutível. Qualquer um podia entrar naquela viatura, até civis, aí já há uma discussão básica. Primeiro dia, este empresário esteve lá, o Cernic fez o trabalho, levou tempo, um tempo lá considerável naquele lugar, recolheu alguns documentos, levou alguns computadores. E o homem viu o trabalho dos homens do Cernic, o empresário, viu lá o trabalho daqueles senhores, viu lá também que alguns jornalistas não tinham água, fez questão de dizer aos provedores, dê água a esses senhores beberem um bocadinho, temos água mineral aqui. Não é necessário outra água com cor, não, água colorida, água com sabor, vamos dar água mineral. Deu água mineral ali, alguns jornalistas estavam ali a fazer o trabalho, estavam com sede, tanto falar, muito tempo a narrar o que estava a acontecer. Deu água, quem quis também dos agentes, a água levou, bebeu. O homem sentou, parava, sentava, levantava, cara, rosto sereno. Fim das operações, saíram os agentes, os jornalistas também voltaram com a barriga bem cheia de água, voltaram às suas redações, os agentes voltaram também às suas delegações ou à sua sede, voltaram. Até aí, tudo bem. Houve uma busca, aprendeu-se isto, mas aquilo, até aí tudo bem. Entretanto, mais uma vez volta o serviço de investigação criminal àquele lugar. Mas uma ação já diferenciada da primeira. Aqui pouco mediatizada e pouco sugestiva. Uma ação pouco convidativa. Poucos órgãos foram para aquela ação. Como quem diz, da primeira vez gastamos tempo ali, era só para aquela... Acho que para divorciadores. Afinal, não. Do mesmo jeito como alguns comunicadores pensaram que não vão devolver os documentos, então não vamos para lá. Não é imperioso isto. Acreditamos que, se calhar, o dono, no caso, Humberto, também pensou, é mais uma visita, estou a devolver minhas máquinas. Afinal, aquela vez era diferente. Havia ordem. O juiz assinou. Leve o homem. Não sou eu, seu sócio também. Chegado no local, Cernic, Serviço de Investigação Criminal, juntamente com a Unidade de Intervenção Rápida, um casamento ideal. É importante dizer que esse casamento também foi visto quando da 2024, quando as manifestações, houve esse casamento aqui. Cernic, Unidade de Intervenção Rápida. Viemos atuações meramente conjuntas. E mais uma vez, estamos naquela altura, dava-se tiros com a KPM com gás lacrimogéneo. Agora não, agora é só o Cernic com pistola e os da UIR com gás lacrimogéneo. Fazendo aquele cordão, aquele abate. E, se calhar, uma viatura, duas, serviço penitenciário. Chegaram e viu que o movimento é diferente. Aqui já há duas viaturas aqui, que não existiam. Há uma viatura que parece leva para o tribunal ou cadeia. E quando a empresa também diz aqui um movimento estranho, dirige-se ao local. Dirige-se ao local. E levaram o nosso irmão, que Deus o tenha, o Sartori, foi levado. Tendo sido levado
ele e seu parceiro, no mesmo dia. O Cernic dá a informação que agora vamos para outro edifício aqui mesmo no mesmo bairro. Há um empresário que temos que levar conosco. E de facto, foi carregado, o empresário chegou-se no local por volta das 13 horas, 13h30, fez uma operação, já se tinha levado o Sartoni e o seu sócio. Foi-se a um edifício de frente à praia, ao mar. Fez-se buscas e buscas. A imprensa esteve lá, em peso. Mais de 5 horas, quando era por aí 17 horas, 18 horas, saía lá um outro homem, tendo saído uma mulher a priori. Este homem estava na viatura penitenciária e levado também, somando 3 estrangeiros, com mais de uma década em Moçambique, com boas relações no território nacional, com empreendimento que entendemos que pagavam imposto no território nacional. 3 levados para a barra da justiça. O que surpreendeu os moçambicanos foi no dia da legalização, em que o Sartoni foi o primeiro a descer do carro, aparentemente debilitado, aparentemente sem forças, porém, a cadeia já tinha avisado aos moçambicanos que não se assustassem. Já tinha informado aos familiares, porque já sabia, provavelmente, que as imagens iam viralizar. Mas permitam-me recuar um bocadinho no tempo. Essas imagens de alguém a descer daquela viatura totalmente debilitado ou debilitado não são novas. No passado bem recente vimos o jovem Unai Kambuma, que desceu mal, e bem mal. Lembram desse jovem? Na altura especulou-se, inventou-se que foi agredido. Mais tarde constatou-se que padecia de uma doença que agravou-se dado aos tratamentos levados a cabo também pela polícia. Doença, ação policial, para não usar outros termos, fizeram o jovem Kambuma aparecer sucumbindo por dores. Sucumbindo, queixando de dores. Como quem diz, algo não pode acontecer só uma vez, deve repetir-se. E agora vimos o Sartoni. Só que no Sartoni já haviam informações que davam conta que não, este senhor não está a comer. Este homem não se está a alimentar. Não sabemos porquê. Já informamos ao advogado, já informamos a autoridade legal, assim como a família. Esta era a justificação sobre o estado físico deste irmão nosso que apareceu e acompanhado pelos seus 2 parceiros que foram detidos no mesmo dia. Passado alguns dias, eis que somos pegos de surpresa com a informação que dava conta que o Sartoni morreu. Foi encontrado estatelado, quase a mesma forma como o Nini Satara foi encontrado. A polícia entrando, fazendo a sua ronda, seu trabalho rotineiro, os agentes lá, os guardas, descobriram que o homem estava no chão. De imediato chamaram o Cernic fez o seu trabalho para averiguar e de lá constatou que sim, já não tinha sinais vitais ou por outras já estava morto. Nós discutimos o documento comunicado desta entidade penitenciária. Chacoteamos o primeiro parágrafo e o penúltimo parágrafo. E no penúltimo parágrafo deste documento, arrolava ali o facto dele não ter comido. E nós perguntávamos, havia necessidade de colocar lá o não comer? Porque o documento não dizia quais são as causas da morte. Mas lá no penúltimo parágrafo, em algum momento, arrolou, mencionou que esse senhor ficou dias sem comer. Onde, se calhar, entende-se que podia ser uma das causas da morte. Interpretando estes dizeres. Ontem, questionamos o ministro do Interior face a este aniversário da polícia. Vamos ouvir o que o nosso ministro, que foi encontrado lá um chapéu, uma arma de fogo do seu ministério, aparentemente, já que é chapéu da polícia, e a arma é a KM, e temos visto grosso número com a polícia da República de Moçambique, pese embora os nossos servidores diziam aqui que não se pode aqui avançar-se ou entender-se de antemão que quando há baleamento, quando há assassinato, o culpado é a polícia. A justificação ser porque o único proprietário, o único
que têm arma de fogo e a polícia não se pode pensar assim dizer os nossos telespectadores, porque nas manifestações violentas que vimos no ano antepassado, houve muita arma circular nas mãos alheias. E também há criminosos que entram com armas no país. Essa foi justificação trazida por dois telespectadores nessa Sinal Diário do Povo. Então não se pode aqui logo rotular, dizer que é a polícia que mata. Polícia defende e protege. Se protege. Vamos, neste momento, acompanhar as declarações do nosso ministro Chachim. Carreguei. E foi público que quando o senhor Humberto Sartori foi para a cadeia, não comia. Fez uma greve de fome, recusou-se a alimentar-se e ele já vinha debilitado. Olhando para ele, tinha problemas de saúde. E se alguém tem problemas de saúde graves, como aparentava ter, e não se alimenta, é preciso contar com as consequências disso. Portanto, tudo tem a ver com isso. É sabido e foi público que quando o senhor Humberto Sartori foi para a cadeia, não comia. Fez uma greve de fome, recusou-se a alimentar-se e ele já vinha debilitado. Olhando para ele, tinha problemas de saúde. E se alguém tem problemas de saúde graves, como aparentava ter, e não se alimenta, é preciso contar com as consequências disso. Portanto, tudo tem a ver com isso. Fome mata Sartori. Tudo tem a ver com isso. Tinha uma doença, antes mesmo de ser presa deu para ver que tinha uma doença, não gozava de boa saúde, mesmo assim negligenciou, esse senhor não quis comer, negou-se, recusou-se a comer, não quis comer. Olhem para essa imagem, tela cheia. Nós repetimos, nossas sentidas condolências, aí está a imagem, o rosto, volta ali, meu Deus. Aí está a imagem quando tentavam entrar as gemas, acredito que era para receber ali, aí está a imagem, o ministro diz, já antes mesmo, essa imagem quando já foi se apresentar, que era a primeira, a primeira quando foi detido. Quando foi detido já aparentava estar mal. Diz o ministro, repito mais uma vez, nossas sentidas condolências pela família lutada, sei que é. Segundo o ministro, essas imagens mostram que ele já estava debilitado porque não comia. Mas há imagens que mostram, antes mesmo dele ser preso, já estava debilitado. Vai lá nas imagens, as primeiras quando tirou as algemas, aí estão as imagens, o rosto, vamos ao rosto. Aqui, segundo o ministro, olha para aí, segundo o ministro do interior, já dava para ver que ele não gozava de boa saúde. Não gozava de boa saúde. Mostramos o antes e depois de uma forma rápida. Aqui, a dor daquelas algemas. Essas algemas parecem que são especiais, essas parece que aqui foi aleijado o nosso irmão, Deus o tenha. São especiais, parece. Segundo o ministro, já estava debilitado. Mais tarde também, agravou a situação por não comer. E as consequências são essas. Doença sem comida é sinônimo de morte. Estar doente e não comer é sinal de se tirar a própria vida. Alguns pegam corda para suicidar-se, alguns tomam remédio de rato, solução, ácido sulfúrico e outras coisas. Alguns sobem na ponte, jogam-se no prédio. São formas de tirar a própria vida. No entender, se cagar aqui, a forma de tirar a própria vida foi estar doente e não comer, não se alimentar. Uma situação triste, uma situação caótica, estamos aqui a tentar disciplinar e perguntamos em viva voz aos senhores que estão do outro lado, acompanhar do povo, como é que avaliam esta informação trazida pelo ministro. É importante dizer, nós vimos, a quanto da morte do português, duas informações distintas. Vimos já pior a polícia da República de Moçambique a dizer que as causas foram estas. E mais tarde vimos o Cernic a dizer que não, as causas da morte foram essas. Como o passado também serve para sustentar o presente ou analisar o presente, é possível que também o Cernic apareça a nos trazer um outro dado que justifica a morte deste cidadão. É bem possível que o Serviço de Investigação Criminal apareça a trazer aqui informações, se calhar, mais sólidas, mais contundentes, mais investigativas, que culminaram com a morte, ou melhor, que justifiquem a morte deste homem na imagem. Tem indicação que vamos ao nosso segundo intervalo. Eu vou pedir à minha produção que possa, antes mesmo de nos levar ao intervalo, exibir mais uma vez estas declarações do ministro, exibir mais uma vez este apontamento de reportagem e depois visitamos o nosso segundo intervalo, oramos com os nossos compromissos comerciais e voltamos dentro de segundos para tentar descortinar este assunto. Mais uma morte no país, mais uma perda de vida humana no país, num estabelecimento penitenciário. Quando alguém morre na cadeia,
quem deve se responsabilizar? Se porventura fizesse um trabalho investigativo e culminar com a resposta ou o resultado, foi assassinado. Quem é que deve ser o responsável? Quem deve responder por este ato? Essas são questões que muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes as pessoas não procuram se informar, tem um irmão detido, preso, e tem informação que morreu, não investiga. Qual é a probabilidade do seu irmão ter sido assassinado dentro das celas? Seu primo ter sido assassinado dentro das celas? O senhor sabe como deve agir? Quem deve ser responsabilizado por essa morte? E se? Quem deve ser responsabilizado por essa morte? Sabendo que vai ser prejudicado, é quem te dá o resultado da morte. Qual é a probabilidade desta pessoa ou dessa entidade deturpar a informação para não ser responsabilizado? Qual a probabilidade dessa instituição ou desta pessoa trazer uma informação não verídica e trazer uma morte natural, trazer uma morte via de saúde, de modo em que não hajam culpados e não ser responsabilizados? São questões que colocamos. Estou aqui a estender esta visão, não taxativamente no caso do Sartori, mas em caso de muitos moçambicanos que só têm informação que morreu o João, estava preso. Vão lá, carregam, João foi esfaqueado, João estão a carregar, João morreu. Não investigam quais foram as causas da morte do João. Limitam simplesmente pelos dados trazidos por essa entidade penitenciária. Dados trazidos, se calhar, pelos próprios Cernic. Minhas senhoras, meus senhores, vamos ao intervalo e voltamos já para tentar entender essa história, tentar compreender as declarações do Ministro do Interior. Até já. E foi público que quando o senhor Humberto Sartori foi para a cadeia, não comia. Fez uma greve de fome, recusou-se a alimentar-se e ele já vinha debilitado. Olhando para ele, tinha problemas de saúde. E se alguém tem problemas de saúde graves, como aparentava ter, e não se alimenta, é preciso contar com as consequências disso. Portanto, tudo tem